Boa noite, graça e paz. Eu estou muito feliz, Tava conversando com meu irmão, Pedro Provenzano, eu te amo, Pedro, do fundo do meu coração. Conversando hoje mais cedo, e ele me lançou uma palavra a respeito de ânimo, né? De oração por ânimo. E eu falei assim, Pedro, eu tô pingando bom ânimo, cara. Deus tem me dado uma visão do futuro. Deus tem me dado uma lembrança do futuro em relação àquilo que Ele quer para a minha vida, em relação àquilo que Ele quer para a igreja. E essa lembrança do futuro, todas as vezes que eu quero voltar para lá, eu ando para frente. Todas as vezes que eu quero voltar para aquele futuro, eu avanço. Deus tem queimado no meu coração essa visão. E quando eu sinto que as coisas não estão indo muito bem, eu lembro, e aí Deus vem e me traz à memória aquilo que me traz esperança. Tem sido maravilhoso e eu quero compartilhar um pouco com vocês a respeito disso. Hoje, o tema da mensagem é Basileia, o reino de Deus. Basileia tou tel, ou pelo menos é assim que o Google disse que eu deveria mencionar, deveria pronunciar. Como eu não falo grego, então eu vou acreditar no Google, né? Google, logo existo. O reino de Deus, aquilo que foi inaugurado, aquilo que foi trazido por Jesus, que nas palavras de Jesus, quando nós olhamos no Evangelho de Marcos, não é o reino de Deus, mas o reino dos céus, porque Jesus estava falando para judeus e os judeus não mencionavam, não falavam em voz alta o nome Deus. Então Jesus dizia reino dos céus. Só que os outros três evangelistas, Mateus, Lucas e João, escrevem entendendo que o evangelho é para chegar a todas as nações. E aí, sendo povos pagãos, sendo povos que ainda não conhecem, eles não têm problema e usam a expressão Deus. Da mesma forma, é a mesma coisa, o reino de Deus, o reino dos céus. A gente poderia gastar aqui um bom tempo, um tempo de algumas mensagens talvez, falando só de reino de Deus, reino dos céus, é aquilo que Jesus inaugurou. Obrigado, Guizão. Mas eu queria me ater, eu vou tentar ser bem breve, a importância de nós entendermos que Jesus não pregava o reino nos céus. A palavra não é o reino nos céus, a palavra é o reino dos céus. Que diferença isso faz, Júnior? Toda a diferença. Essa diferença muda tudo. Porque esse reino pregado por Jesus não era o céu. Não era uma vida pós-morte com o Senhor. Esse reino pregado é reino dos céus. E a oração é: venha o teu... Me ajuda aí, povo de Deus. Venha o teu... Exatamente, a palavra venha. Venha. Jesus está falando sobre algo que vem até nós e não algo que nós vamos até Ele. Ou seja, não é algo que nós aguardamos como espera que um dia eu vou para tal lugar. Até o final do ano eu mudo de Três Lagoas. Quando chegar ao final do ano eu saio de Três Lagoas e vou para outro lugar físico. É assim que nós temos enxergado. Mas quando a gente para pensar que a mensagem central do ministério de Jesus era o reino dos céus, nós precisamos tomar um cuidado, ou pelo menos abrir o alerta e pensar, a mensagem central de Jesus é essa e eu talvez não tenha entendido tão bem assim. Talvez eu confunda esse reino com o céu. Quando Jesus fala de reino, Ele não está falando do céu, Ele não está falando de vida após a morte. Tanto que em diversos momentos Ele vai dizer, é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. E às vezes a Bíblia vai mencionar que ele ainda está por vir. Alguns teólogos usam a expressão já, mas ainda não. Ou mas ainda não. Eu não vou entrar profundamente nesse assunto, nessa parte dos teólogos, mas eu queria que nós entendêssemos, e brevemente hoje, que nós tentemos passar pela questão de que Jesus estava pregando algo que é possível trazer aqui para a terra. Jesus estava pregando algo que não é para depois, mas algo que, quando eu fizer algo, eu atraio e eu passo a viver aquilo aqui. E quando nós vamos dar uma passeada na Bíblia, a gente encontra
Eu vou ser rápido, então o pessoal do mídia pode ir, mas eu vou passar aqui, se os irmãos quiserem anotar e ver depois. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e... Quem me ajuda aí? Alegria no Espírito Santo. Eu vou pedir ajuda para só quem não é mudo. Olha para quem está do seu lado aí. Eu vou pedir ajuda de você, se você puder fazer isso. Se você puder fazer isso. E falar assim, não sai não agora. Senão você vai perder algo poderoso. Vamos juntos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. O que é justiça, paz e alegria, senão valores? O que é justiça, paz e alegria, senão uma forma de vida? Em Mateus 13, 33, nós vemos, disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até tudo ficar levedado. O que é isso? Um fermento que foi posto em um lugar e dali ele expandiu. Vem comigo. Em Mateus 13, 31 a 32, o céu é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida é a maior do que as hortaliças. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando sobre um plantio de algo que uma vez plantado no terreno, ou num pão, ou em alguma coisa, dali é só o estopim, ele se expande e se torna imparável e já não é mais aquilo que foi quando foi posto a primeira vez. Ele se torna algo extremamente maior, ele vai avançando, ele cresce, inevitavelmente ele cresce. No filme maravilhoso do diretor Christopher Nolan, chamado Inception, ou em português, A Origem. Alguém aqui já viu esse filme? Já viram esse filme? Eu vou lembrar para quem não tem certeza, um filme onde o personagem Leonardo DiCaprio, Don Cobb, entra no sonho das pessoas para roubar informações que essas pessoas têm, que elas pensam enquanto estão dormindo. E aí, em um determinado momento, o Leonardo DiCaprio é desafiado a entrar no sonho de uma pessoa, não para roubar uma informação, mas dessa vez para plantar uma ideia. Esse filme é maravilhoso. Uma ideia plantada, que a partir dela gera uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É a lente pela qual eu vejo o mundo. A partir daquilo que eu creio, a partir da minha cosmovisão, eu interpreto tudo para onde eu olho com essa lente. Então tem uma frase muito interessante que fala assim, para quem tem catarro nos óculos, tudo é sujo. Então, se eu olho com uma lente suja, tudo é sujo. A minha cosmovisão, a forma como eu interpreto as coisas, a forma como eu olho, e essa cosmovisão muda uma vez que uma ideia poderosa é plantada num terreno fértil o suficiente de uma forma hábil. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, diz que a matéria da crença permeia todo o ser e se transforma em quem você realmente é. Carl Jung, um dos fundadores da psicologia analítica, vai dizer que as ideias se tornam poderosas não porque são verdadeiras, necessariamente, mas porque se enraizam tão profundamente no inconsciente que a pessoa passa a se identificar com ela. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou dizendo que existem ideias que foram plantadas dentro de mim e de você, que no início era somente uma ideia, mas hoje se confunde com quem você é, de forma que se eu atacar essa ideia, você vai ficar mordido. Se a pessoa atacar a ideia em mim, eu vou me sentir atacado. Ideias poderosas têm a capacidade de se confundir com o ser, com quem eu sou. E pessoas habilidosas conhecem e sabem disso. Agora, eu acabei de falar de um filme, de um conceito, onde alguém chega com uma ideia, com algo que permeia poderosamente, enxerta dentro, no fundo do coração de alguém. E quando o Leonardo DiCaprio faz isso no filme, o cara acorda, e quando o cara acorda, o cara levanta e fala assim, eu tive uma ideia. Eu vou tomar uma decisão. E ele muda toda a vida dele, a história da família dele, a partir dessa ideia que o Leonardo DiCaprio plantou dentro do coração dele. A mesma coisa acontece com a gente. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes.
eu quero trazer para os irmãos a reflexão de que o reino dos céus, esse reino pregado, nós não estamos falando de um reino físico, assim como os judeus acreditavam, e todos nós sabemos disso. Eles esperavam um Messias poderoso, alguém que ia vir com espada, ia matar todos os romanos, subjugar os reinos do mundo, pisar na cabeça de todos os inimigos de Israel e sentar num trono. Inclusive, 2 discípulos pedem para sentar do lado dele, nesse trono. Quando a gente lê essa passagem, eles não estão falando do céu. Eles juram que Jesus se tornará esse rei militar. E quando Jesus se tornar, eles querem sentar ali do lado. É por isso que a resposta de Jesus é: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Já que o reino pode ser uma ideia que nos leva a princípios e valores, se essa ideia é plantada no terreno fértil, essa ideia pode crescer. Então, em Mateus 13, 18, a partir do 18... Jesus vai explicar a parábola do semeador. Lembra? O semeador saiu por um caminho. Todo mundo aqui lembra disso. O que ele estava fazendo ali? Plantando algo. E quando os discípulos não entendem, a partir do 18 ele vai explicar e ele diz: atendei vós, pois, a parábola do semeador, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Vocês conseguem entender o paralelo que nós estamos fazendo aqui? Olha o que Jesus está falando aqui. Faz sentido? Está fazendo sentido aí para alguém? Alguém está comigo aí? Amém? E aí ele vai continuar dizendo o que foi semeado em solo rochoso, depois o que não tem raiz, depois o que foi semeado entre espinhos. Ele está falando sobre uma ideia plantada num terreno fértil o suficiente ou não para crescer. Em Isaías 9:1, vai dizer: a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Nós não estamos falando de um reino, de princípios e valores e de um saber, uma ideia sobre algo. Em diversos momentos na Bíblia nós vamos encontrar o reino de Deus como uma ideia que avança, como algo que cresce, como um pão, uma massa que vai crescendo, como a luz da aurora que vai clareando até ser dia perfeito. O reino de Deus é sobre um crescimento e um avanço de algo. E esse algo eu creio fortemente que são esses princípios e valores: justiça, paz e alegria no Espírito. Baseado no seguinte, baseado nisso que conversamos, nós podemos entender que se eu quero uma ideia que chega um momento, chega algo extremamente poderoso e grande, eu preciso uma ideia forte. E eu preciso plantar essa ideia num solo fértil. Agora, um solo, para ser fértil, e aqui eu quero colocar fora da questão espiritual, se eu trouxer para vocês uma ideia extremamente escandalosa e que vai totalmente contra aquilo que todos nós acreditamos aqui, assim que eu falar, os irmãos levantam e vão embora. Não vai ter terreno fértil se a ideia é totalmente oposta àquilo que as pessoas já têm como cosmovisão. E aí, eu vou abrir um parênteses aqui para um cara extremamente inteligente, infelizmente usou a inteligência dele da forma errada, chamado Antônio Gramsci. Alguém já ouviu falar desse cara? A irmã já ouviu falar. Antônio Gramsci foi um teórico marxista apaixonado pelo comunismo. E esse cara entendeu essa fórmula, que uma ideia poderosa no terreno correto se torna algo imparável e que expande sem parar. Ele observou que já há décadas, talvez séculos do marxismo, de Marx, ainda o comunismo não tinha conseguido avançar e não tinha conseguido chegar àquilo que eles sonharam. E ele começou a observar que no mundo ocidental existia uma trava extremamente poderosa que atrapalhava o avanço do comunismo. E que trava era essa? Uma sociedade de princípios e valores cristãos. Porque o comunismo, em seu fim último, tem, primeiro no socialismo, uma sociedade onde o Estado é tudo para todos, o Estado é o seu Deus. E depois, quando vira comunismo, o Estado tira a mão e aí tudo passa a ser de todo mundo. Mas para o Estado ser tudo para todos, isso não cola para uma sociedade que tem princípios cristãos. Porque quem é meu tudo? É Jesus. E aí eu não consigo aceitar de determinadas coisas. Um governo vai tentar impor para nós
determinadas coisas, enquanto ele impuser impostos, é tranquilo, em qualquer lugar você consegue. Enquanto ele impuser determinadas formas de agir na rua, tudo bem. Mas quando ele começa a impor e dizer assim, ó, você não pode ter Deus, porque o comunismo é ateu por essência. Quando ele disser, você não pode ter Deus, aí você trava e fala, eu não vou ser comunista. Entende? Então, ele entendeu que uma sociedade cristã era uma trava violentamente forte para o avanço do comunismo. O que eu acabei de falar? Que quando você traz uma ideia muito forte, que vai muito contra a sua ideia, a cosmovisão inicial das pessoas, você não vai alcançar. E aí, ele foi atrás de uma estratégia extremamente inteligente. Que estratégia foi essa? Você vai gradativamente plantar uma ideia de forma extremamente sutil e suave na mente das pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Porque eu preciso de um tipo específico de pessoa que não crê nessas coisas. Então eu preciso quebrar as bases de quem crê no Evangelho e quem trava. Como é que eu quebro uma sociedade que nós temos um Brasil em 1920, 30, 40, e quando chegou aqui no Brasil essa teoria, 70, 80, que é majoritariamente cristão, na época católico, mas majoritariamente cristão. Como é que eu faço isso? Eu tenho uma estratégia. Qual foi a primeira estratégia dele? A primeira estratégia foi, nós vamos tomar. E se vocês pesquisarem, vocês vão ouvir determinados políticos aqui no Brasil. Júnior, você está falando de política? Calma, nós vamos chegar, eu vou trazer de volta para a Bíblia. Nós temos pessoas no Brasil, que você tem vídeo dessas pessoas falando isso. Nós vamos tomar a cultura, nós vamos tomar a educação, nós vamos tomar a mídia e nós vamos tomar as artes. Por quê? Porque quando você toma a cultura de um lugar, cultura, a palavra cultura vem de culto, que é aquilo que é importante para você a ponto de ser adorado. Quando você toma a cultura de um lugar, você consegue direcionar o lugar e as pessoas para onde você quiser. Então eles entenderam isso. E eles começaram a ativamente entrar nas universidades, nas cadeiras universitárias. E se você entra nas cadeiras universitárias, você está num ambiente onde você pode influenciar. E você se forma, faz uma pós-graduação e volta como professor. Agora você ensina os seus alunos a pensar como você. E os seus alunos vão se formar, fazer pós e voltar como novos professores. E você começa a criar uma rede. E esses profissionais que se formaram e não se tornam professores vão se tornar os advogados, os médicos, os políticos e as pessoas das áreas mais influentes da nossa sociedade que pensam exatamente como eu quero que elas pensem. Aí eu vou tomar a educação, vou dizer que ela é obrigatória, e dentro daquilo que é obrigatório eu vou colocar aquilo que eu acho, os meus valores e os meus princípios, e dessa forma eu vou tomar uma sociedade. Aí eu tomo a mídia, os meios de comunicação, e uso a mídia para dizer que tudo isso que está acontecendo é legal e é bom. Eu uso a mídia para entrar na sua casa, através de novelas, e eu vou atacar a figura central da família em 1980, em 1970. Eu vou atacar a figura central da família, que se chama homem. Como é que eu vou fazer isso? Eu só preciso sexualizar esse homem. Uma vez que eu torno esse cara suscetível a esse nível de queda, esse homem sai da casa dele, trai a esposa e larga a família. Um homem que largou a família deixa uma mulher desestruturada. Uma mulher desestruturada passa a tentar agir como mulher e como homem. Quantas pessoas não dizem, minha mãe foi mãe e pai. Só que a mulher não foi feita para fazer papel masculino. Ela vai se virilizar para tentar ser mãe desses filhos, mãe e pai. E quando ela fizer isso, ela vai criar um referencial errado para os seus filhos. As crianças, as meninas vão ter ausência de um referencial paterno. E na ausência de um referencial paterno, a mulher costuma, em geral, vai apontar para duas direções. A primeira direção, se eu não sei o que é o amor de um homem, que eu não aprendi com meu pai, qualquer amor me serve. A segunda direção é, se um homem foi o crápula, como foi o meu pai, e abandonou a minha mãe, eu nunca vou querer saber de homem, eu quero mulher. Os meninos vão olhar para a ausência do pai e vão se tornar duas coisas. Número 1, se ele não tem referencial de homem, ele não aprende a ser macho. Ele não aprende a ser homem de verdade. Então ele vai passar o resto da vida dele agindo como um menino. E nós temos hoje
na nossa sociedade, homens de 20, 30, 40, 50. Eu conheci um homem de 54 anos que jurava que era um adolescente de 17. Uma grande piada. É ridículo. Mas isso tem se tornado cada vez mais comum. Qual a idade que os homens têm saído das suas casas? Qual a idade que os homens têm começado a pensar em casamento hoje? Qual a idade que os homens têm assumido postura? Cada vez mais velho. Nós temos um monte de moleques na nossa sociedade, porque nós tiramos o referencial paterno lá atrás. E aí um menino é um cara que vai pegar qualquer menina que ele encontrar pela frente, porque ele está em busca de prazeres, porque homem sabe abrir mão de algo temporário por algo duradouro. Criança não consegue fazer isso, e um menino não vai saber fazer isso. Então ele vai sair atacando todas as mulheres que ele conhecer e colocando filhos nelas. E os filhos vão crescer sem um referencial masculino paterno, novamente. E o ciclo gira. Ou esse menino que cresceu sem o pai não tem um referencial masculino, só tem o referencial da mãe, e a tendência é ele se feminilizar. O que é que eu fiz? Eu quebrei uma sociedade em algumas décadas, entrando na mídia e convencendo os homens de que não tem problema ele dar uma saidinha, uma fugidinha, ele sexualizar a vida dele. O Brasil de 1960, 1970, se aquelas pessoas viessem e pisassem aqui hoje, eles iam olhar e falar assim: que porcaria que vocês fizeram com o nosso Brasil. Nós somos um país totalmente diferente em 40 anos. E por quê? Porque sutilmente pessoas entraram de forma inteligente nas áreas estratégicas da nossa sociedade e foram transformando pouco a pouco com a novela, foi deixando cada vez mais normal o divórcio, foi deixando cada vez mais normal o abandono da casa. E hoje em dia, você entra no Instagram e você vê pessoas fazendo textinhos bonitos, dizendo: todo ciclo tem um fim, e o meu casamento dessa vez terminou, um ciclo, continuamos amigos. Ah, faça-me um favor, ainda quer romantizar algo que é absurdo, algo que quebra as pessoas no meio. Primeiro, não foi instruído da maneira certa a ser homem, a buscar o casamento que deveria buscar. E depois, casado, é instruído que a coisa mais leve do mundo é terminar. E nós temos hoje na igreja o mesmo índice de divórcio que lá fora. Nós ouvimos isso, os homens ouviram isso ontem. E eu já tinha visto esse dado. Então, uma sociedade hoje que, por estar quebrada, como eu disse, as crianças que cresceram nesse contexto, existe um efeito ainda pior do que o que eu falei nos meninos e nas meninas. O efeito que acontece nos três, na mulher, no menino, na menina e no homem, aliás, nos quatro que saiu, é a quebra emocional. E uma pessoa que quebra o seu emocional, perde as bases e dogmas que trouxeram ela aqui. O que eu falei? Que quando você apresenta uma ideia escandalosa para alguém que tem uma base muito forte contra aquilo, a pessoa não vai aceitar. Então o que eu faço? Quando eu quebro a base emocional que trouxe a pessoa até aqui, qualquer nova coisa faz sentido para ela. E agora eu consigo implantar aquilo que eu gostaria. A pergunta, irmãos, é: por que essas cadeiras estavam vagas nessa década de 80? Por que eles conseguiram fazer isso de forma tão habilidosa? Bom, eles aprenderam. Gramsci não criou isso do nada. Ele era um estudioso, um filósofo, um pensador. E como qualquer pensador, ele estudou os romanos, os gregos. E existe, eu vou tentar ser super breve nesse momento aqui. Os povos antigos tinham dominação bélica, militar, e é assim que eles cresciam ou perdiam território. Quem era mais forte, belicamente, militarmente, avançava, tomava um novo território, e a partir de agora esse se tornava o país. Quando ele perdia território, o país ficava menor. Todo mundo aqui estudou essa história, sabe que isso é normal. Agora pensa comigo. Um país quer ter um exército e quer se tornar um império, ou seja, um país dono de vários outros, que comanda vários outros territórios. Só que nesse país inicial, vamos pensar que o país inicial tem o tamanho do tapete, e logo a quantidade de habitantes que comporta o tamanho do tapete, a quantidade de soldados que comporta aqui dentro. Uma vez que eu começo a expandir belicamente para cá, 2, 3 quadradinhos aqui, acho que vocês não conseguem ver os quadradinhos, né? Eu consigo. Eu começo a expandir para cá, expando para lá, expando para lá. Quando eu começo a expandir o meu território, o meu número de soldados que eu tinha inicialmente não é o suficiente para manter todo o meu território.
porque agora que eu expandi, eu preciso manter aquele lugar. Como é que eu expando? Eu vou lá, mato o exército inimigo e mantenho o meu exército naquele lugar para proteger e para que as pessoas não voltem a me expulsar de lá. Só como é que eu vou manter em um território muito grande um exército? Alexandre o Grande. Existiam várias formas de dominação. A gente estuda uma delas aqui na escola bíblica, recomendo que os irmãos venham, a respeito da dominação babilônica. Como é que eles faziam? Eles tiravam os pensadores do país que eles tomavam e levavam para a capital, Babilônia. Os irmãos na escola bíblica sabem muito bem do que eu estou falando. Roma fazia um pouco diferente. Alexandre o Grande, na Grécia, fazia um pouco diferente. E a Roma apropriou culturalmente tudo que a Grécia fazia. Como é que a Grécia fazia? Eles tomavam militarmente um novo território e aí eles criavam o chamado helenismo. Vocês já estudaram isso na escola. Alguns aqui há pouco tempo, outros há algumas décadas. Mas todos nós estudamos isso. O helenismo é uma tomada cultural. Como é que é? Eu tomo o território, coloco o meu exército, mato o exército inimigo, e aí agora que eu matei o exército inimigo, o que eu faço? Eu levo pessoas para lá. E eu começo a ensinar as pessoas desse novo país a minha língua, o grego. Eu começo a ensinar para as pessoas os meus deuses e digo que são melhores que os deuses das pessoas. Eu começo a ensinar para as pessoas as minhas músicas, a minha cultura, ao ponto de que essas pessoas se tornem gregos como eu. E por que ele vai querer se rebelar? Por que ele vai querer voltar a ser o país que ele era, agora que ele é um grego? Não faz sentido. Então o lugar vai expandindo. O território vai expandindo dessa forma. Roma, quando venceu da Grécia a guerra, os historiadores dizem que Roma venceu a guerra bélica, mas perdeu a guerra cultural, porque Roma absorveu toda a cultura da Grécia. E eles faziam a mesma coisa, na chamada Pax Romana. Os romanos avançavam, e quando eles terminavam o avanço, eles deixavam naquele lugar pessoas estratégicas para implantar a cultura naquele lugar. Eu tinha algo um pouco mais longo para falar a respeito disso, mas eu vou encurtar por causa do momento da Santa Ceia. Mas quando Roma tomava esse lugar e deixava essas pessoas para implantar a cultura, essas pessoas específicas tinham um nome. E eu quero levar os irmãos a uma reflexão rápida aqui. Existem palavras na Bíblia, centenas, dezenas, talvez milhares, que as palavras estão sendo usadas para a Bíblia, para aquele contexto, mas que nós temos outros contextos para essa palavra. E que funciona normalmente no nosso dia a dia. Então, eles se reuniam no centro das praças. Bom, praça, a gente tem praça aqui, legal. Bom, nas cidades, toda vez que fala, a gente pensa. Agora, existem duas palavras na Bíblia que nós não conhecemos, não sabemos nenhum sentido dela, senão o sentido religioso dela. Por quê? Porque nós somos uma sociedade greco-romana, judaico-cristã. A nossa cultura vem a partir do cristianismo. E por conta disso, nossa base estrutural, vocabular, está baseada em valores cristãos, em uma cultura cristã. Então, quando falam essas duas palavras, você não consegue imaginar absolutamente nada que não seja o sentido religioso para ela. Quais sejam? A primeira, eclesia, igreja. Alguém consegue imaginar um significado de igreja que não seja religioso? A segunda palavra, apóstolos. Alguém consegue imaginar um significado para isso? O que é um apóstolo para os irmãos? O que é um apóstolo? Apóstolo, às vezes, talvez é aquele cara que imposta a voz, chega e se autodenomina apóstolo em alguns lugares, não é isso? Ou então para igrejas que não têm esse tipo de prática, como a nossa, uma pessoa que no momento bíblico do Novo Testamento foi poderosamente usado pelo Senhor. Era um discípulo do Senhor e se tornou um dos pais da igreja, um dos propagadores dessa mensagem. Agora, Jesus não criou essas duas palavras, apesar de terem sido usadas por Jesus. Se Jesus não criou essas duas palavras, só que as palavras só são conhecidas por nós pelo cunho religioso, então essas palavras já existiam antes de Jesus. E qual era o sentido dessas duas palavras antes de Jesus? Jesus sabia para que elas serviam e o que elas significavam quando ele usou essas palavras. E eu vou dizer para vocês, a primeira palavra, apóstolo, era a pessoa que fazia a tomada cultural do lugar dominado por Roma. Faz sentido agora? Quando Roma entrava num lugar belicamente, quando o exército saía, chegavam os apóstolos. Os apóstolos eram, no seu fim último, embaixadores. A palavra usada na Bíblia para imagem e semelhança, a palavra imagem no original hebraico, pode ser traduzida, entre outras, como representante.
Nós somos representantes, embaixadores do Senhor aqui na terra. Nós somos apóstolos do Senhor. O que é um apóstolo? É alguém que planta uma cultura do lugar onde ele nasceu, o lugar de onde ele veio, o lugar verdadeiro, a casa dele. Ele sai de Roma, vai para um novo lugar, uma cidade plantada, e essas cidades tinham arquitetura romana, tinham aparência de Roma, e quem nascia nessas cidades poderia se chamar romano. Quer ver uma cidade sensacional que todo mundo conhece? Tarso. Quem era de Tarso? Saulo. E é por isso, por ter nascido em Tarso, que esse cara levanta e diz: eu sou um cidadão romano, eu exijo um julgamento de acordo com Roma. Quem não lembra disso aqui? Porque ele nasceu numa cidade apostólica, uma cidade feita aos moldes de Roma e que vivia a cultura romana, e uma cidade aonde as pessoas diziam uma frase, e a frase, prestem muita atenção aqui, a frase que os apóstolos usavam na implantação da cultura era: assim em Tarso como em Roma. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Nós fomos criados, a igreja foi criada para ser apostólica. Pessoas que, através de uma ideia plantada dentro do seu coração, profundamente, e tem esse terreno fértil, expandem essa ideia, essa cultura, porque no momento que você nasce de novo, você é nascido de Deus. Então você vem dos céus, e a partir de agora, onde você avança, onde você anda, você implementa a cultura do lugar da onde você veio. E é por isso que você diz: assim na terra como no céu, venha o teu reino. O apóstolo ia andando, ia puxando Roma com ele, e levando Roma com ele para onde ele ia, ao ponto de que todos que estavam em volta do apóstolo queriam se tornar romanos. Por quê? Porque ele era uma referência. A segunda palavra, igreja. Essa palavra já existia. E o que eram as igrejas? As eclesias. A maioria já estudou. Eclesia é aqueles que são chamados para fora. Só que esse é somente um significado. Ele não dá para nós um entendimento do que era na prática uma eclesia antes de Jesus dizer: vocês serão a minha eclesia. E as eclesias eram reuniões de pessoas na Grécia. Essas pessoas em bairros, em lugares, em cada região administrativa, em cada região de talvez um bairro. Por exemplo, nós todos aqui do centro nos reunimos em um lugar e montamos uma eclesia. O que é a eclesia? É a reunião de condomínio, gente. A eclesia é o lugar onde as pessoas se reúnem e decidem, a partir daquele momento, quais serão os rumos da sociedade naquele lugar onde eles se reuniram. Eclesia eram pessoas que se reuniam e falavam assim: ó, a partir de agora, vamos passar um asfalto aqui na porta, a estrada vai ser para lá, fulano está com necessidade, fulano vai ser ajudado, todo mundo apoia, favoráveis manifestem com a mão direita. Será que alguém aqui já viu isso? A eclesia eram pessoas que se reuniam para definir e determinar qual era o rumo da sua sociedade à sua volta, a partir do momento daquela reunião. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês serão apóstolos. Eu aposto com vocês que eles entenderam o que Jesus estava falando, porque eles conheciam esses caras. E aí ele inaugura e diz para os seus discípulos: vocês serão a minha igreja, a minha eclesia. Ou seja, a partir de agora vocês agem como apóstolos, vocês tomam culturalmente, e uma vez tomado, vocês vão decidir o rumo do lugar aonde vocês estão. E esse rumo vai ser no rumo do reino que vocês estão atraindo, o reino de Deus. Conseguimos entender isso agora? Gente, mas se nós entendemos isso, novamente, por que Gramsci conseguiu tomar a sociedade brasileira? Porque algumas décadas atrás, um grupo de pessoas cristãs bem intencionadas, mas influenciadas por uma heresia chamada gnosticismo, resolveram buscar a Deus de forma retiracionista. Eles disseram: a carne é má, o mundo é mau,
não podemos nos contaminar, então vamos nos retirar da sociedade. Daí criou-se a cultura de sair. Quem usa essa cultura até hoje, o pessoal, os monges, rapam a cabeça, saem da sociedade, vão para um determinado lugar. Cultura retiracionista. Os cristãos protestantes adotaram essa cultura no século XX, no século passado. E eles disseram, o mundo é mau, não quero me meter na política, não quero me meter na mídia, não quero me meter nas áreas de influência todas da sociedade, porque o mundo é mau. Eu vou ficar dentro da igreja, orando e esperando o mundo acabar. E aí, quando isso aconteceu, exatamente nesse momento, chegou o granchismo no Brasil. E eles tomaram. Agora, cabe a nós entendermos que como reino de Deus, como pessoas apostólicas, nós precisamos tomar de volta a sociedade. E para encerrar, nós precisamos entender que a cosmovisão cristã, a cosmovisão dos primeiros cristãos, as pessoas que entenderam isso que eu estou falando para vocês aqui hoje, sobre avanço do reino, transformou aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Eles chegaram com um discurso escandaloso, um discurso absurdo, de amor ao próximo. Que maluquice é essa? Como é que eu mando um romano amar um judeu, um subjugado? Como é que eu mando um judeu amar um romano, um opressor? Como é que eu mando a gente amar mulheres? Tem uma brincadeira que o pessoal fala que os judeus diziam: obrigado Deus, porque eu não nasci um samaritano, não nasci cachorro e não nasci mulher. Como é que eu mando amar mulheres? Que absurdo! Como é que eu mando as palavras de um carpinteiro de Nazaré que morreu numa cruz? Palavras essas absurdas, escandalosas. Mas essa verdade, essa ideia absurda, escandalosa, plantada poderosamente no coração de pessoas, aflorou e foi transbordando e foi tomando uma sociedade. E de forma extremamente pacífica, o carpinteiro de Nazaré tomou o Império Romano, de forma que o imperador teve que dizer: eu preciso ser cristão, senão eu não governo mais. Essas pessoas entenderam. E a nossa cultura é totalmente baseada nisso. Então eu quero dizer, abolição da escravatura, direitos humanos, que foi apropriado hoje pelo pessoal do Gramsci, direitos humanos, é nosso, veio da igreja. Os cristãos começaram a falar assim, ó, tá vendo esses bebês que nascem doentes, que nascem deficientes, vocês jogam ele fora? Era isso que acontecia, gente. Dá para nós, porque nós vamos cuidar, é uma vida e Deus ama, é importante para Deus, é importante para mim. Os direitos humanos vieram do cristianismo. A valorização da mulher. Se hoje mulheres podem pegar uma cruz e fazerem o que fazem em praça pública, é graças aos cristãos que deram para ela o poder de ser ouvida na sociedade. Se hoje nós temos educação e ciência no nível que nós temos, é graças ao cristianismo. As primeiras universidades do mundo foram fundadas pelos cristãos. As artes eram tomadas pelos cristãos. Recomendo que os irmãos escutam Johann Sebastian Bach, a melhor música clássica que existe. Um cristão devoto, cheio do Espírito Santo, extremamente famoso. Michelangelo e as suas pinturas, cristão. A ciência, que hoje está divorciada do cristianismo, por questões egolátricas, de alguns cientistas e de alguns cristãos. Nasceu no berço cristão, as universidades foram criadas por nós. Caridade e assistência social, arte e cultura, promoção da paz. Se hoje nós preferimos resolver os conflitos no mundo na paz ao invés da guerra, é porque o cristianismo tomou o planeta. E se hoje uma pessoa consegue olhar para um pastor que é contra o aborto, e ela pode gritar e dizer: você é um fascista, se ela tem o direito de fazer isso, é porque nós cristãos conquistamos esse direito. É porque o cristianismo invadiu o mundo. E o cristianismo não acredita em você amordaçar as pessoas. Experimente ser um muçulmano e ser um abortista, ser um ateu, ser em um país de maioria cristã. Você é livre para ser. Agora tente ser um cristão em maioria muçulmana. Será que você pode? Será que você tem a mesma liberdade? Tente ser um cristão que brada em praça pública em maioria hindu. Será que vai ser possível? A liberdade de expressão essencialmente vem de nós entendermos que todos são livres para aceitar Jesus ou para não aceitar. E ele pode continuar fazendo as escolhas da vida dele.
Eu gostaria de encerrar dizendo que se nós, até aqui, deixamos a sociedade chegar aonde chegou, e olhamos e falamos, volta logo Jesus, eu não aguento mais, volta logo Jesus. Isso é uma culpa do cristão que tirou o pé de todas as áreas, que saiu das cadeiras das áreas da sociedade. Porque quando Jesus diz, sobre esta pedra, colocarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portas só prevalecem contra quem não tenta arrebentar. Ou você tenta arrebentar e ela não cai. A porta do inferno não prevalecer não é uma imagem de quem se retrai e fala, volta logo Jesus, ai, se o Senhor não voltar logo eu nem sei o que vai acontecer, meu Deus. Essa imagem das portas do inferno não prevalecerão é uma igreja que mete o pé na porta do inferno, entra lá dentro e tira as pessoas de lá de dentro, avança e salva as pessoas e traz aqui para dentro. É isso que nós precisamos voltar a ser. Mas meus amados irmãos, o que eu gostaria de entender aqui com os irmãos nessa noite é que é impossível ser uma igreja que avança enquanto nós continuarmos agindo como ovelhas coitadinhas, enquanto nós continuarmos agindo como feridos, insistindo em adorar as nossas feridas no altar, ao invés de adorar a Deus e deixar Ele curar as nossas feridas. A palavra diz que nós devemos orar por trabalhadores, pessoas que entraram aqui. A igreja é realmente um hospital, é realmente um lugar para você entrar ferido, mas não é um lugar para passar ferido. É um lugar para ser curado, levantar e curar os próximos que vão entrar, avançar na sociedade. Nós precisamos adotar uma postura de avanço, uma postura de eu nasci para ser um apóstolo do Senhor, e não para ficar, sabe, ai, o pastor não vai na minha casa. Gente, Paulo fala sobre a maturidade da igreja. Somente uma igreja madura avança dessa forma. A igreja é para ser o quê? A noiva de quem? De Cristo. Meninas casam? Meninas não casam, somente mulheres casam. Para ser a noiva de Cristo, precisamos amadurecer, nos tornar pessoas que mudam a postura, que abandonam a postura de sofrimento, de ai, eu não aguento de dor porque eu fui traída. Nossa, quando foi isso? Há 38 anos. Gente, quando é que nós seremos curados que curam? Quando é que nós seremos uma igreja que avança no Senhor, que atrai a presença do Espírito Santo e que invade a sociedade? Eu quero chamar os irmãos à reflexão de que nós precisamos, o chamado do Evangelho é um chamado à maturidade, é um chamado ao avanço, é um chamado a viver esse Evangelho. Em nome de Jesus, podemos orar. Deus, eu quero pedir a Tua misericórdia, Senhor, e a Sua graça sobre a nossa vida. Se algum de nós, Deus, se como no meu coração essa palavra queimou no coração de alguém aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir que o Senhor multiplique essa semente, exploda ela, e que ela avance, Senhor, como uma semente de mostarda, e que torne cada um de nós pessoas maduras no Senhor, que crescem, que avançam o Teu reino, que entendem o que é igreja, que entendem o que é apóstolo. Em nome de Jesus, Deus, venha o Teu reino sobre nós. Louvado seja o Senhor. Faz de nós uma igreja madura, uma igreja que não só espera, mas como diz em Pedro, que apressa a Tua vinda. Em nome de Jesus, encontre em nós espíritos que Te adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.